O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As pesquisas seguem princípios bioéticos e éticos. É o que garante que o desenvolvimento científico, como a invenção de um novo medicamento, por exemplo, sempre respeite a vida. Estes princípios inspiraram uma série de programas especiais exibidos pela UFPR-TV. Hoje nós vamos falar sobre as pesquisas que envolvem indivíduos idosos. E o meu convidado é o professor do Departamento de Educação Física da UFPR e também do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Paulo Bento. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir para o programa. Professor, quem é essa população idosa hoje? Como que a ciência entende essas pessoas? Bom, normalmente essa classificação é feita por idade cronológica, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela entende a pessoa idosa que ela tem a partir dos 65 anos de idade, né? Nas pesquisas em países ainda em desenvolvimento, 60 anos também é considerado já a população na terceira idade. E, professor, como que o pesquisador deve agir, por exemplo, quando ele tem como participante da pesquisa dele uma pessoa idosa? Que cuidados que ele deve ter e como que ele pode garantir que essa pessoa entenda os procedimentos, entenda a pesquisa, entenda tudo aquilo que ela vai passar? Bom, de certa forma, né, os aspectos éticos da pesquisa eles são aplicados a toda a população, né? A gente faz algumas observações especiais em relação às pessoas com mais de 60, 65 anos, principalmente em função da necessidade de garantir, né, que ela tenha todas as informações necessárias sobre a pesquisa, compreenda isso de forma bastante clara e esteja em condições de responder positivamente ou não, né, da sua participação da pesquisa. Até porque essa população hoje está cada vez mais ativa, é um número grande de pessoas e é preciso que se adapte a linguagem para que as pessoas compreendam exatamente aquilo que vai acontecer naquela pesquisa, né, professor? Exatamente, isso é um fato que a gente tem assim, comprovado, até pela questão, como se usa a idade cronológica, ela nem sempre é o parâmetro que descreve a população como um todo, né? Então, dentro desse grupo conhecido como terceira idade, nós temos pessoas hoje muito ativas e muito participantes física, emocionalmente, socialmente, né, que desempenham tarefas cotidianas de forma muito ativa e muito intensa, e a gente tem pessoas, às vezes, da mesma faixa etária que têm maior dificuldades, as dificuldades com mobilidade, inclusive, em muitas situações, algumas déficits cognitivos. Então, para cada uma desse grupo, né, ou desse subgrupo dentro da população idosa, a gente precisa entender qual a melhor forma de fazer essa abordagem. Mas, de qualquer maneira, independente disso, assim, a clareza, a calma na questão da explicação daquilo que vai ser realizado na pesquisa e até a necessidade, muitas vezes, de ter que ter mais do que um encontro para a explicação do que será realizado com o idoso, isso muitas vezes se faz necessário. E, professor, hoje o que se pesquisa nessa área com relação aos idosos dentro daquilo que o professor trabalha na educação física? Bom, dentro das pesquisas realizadas na nossa área, elas, na verdade, elas são bem abrangentes, né? Então, tem grupo de pesquisadores que se debruça mais sobre aspectos cognitivos do envelhecimento. Nós, especificamente na universidade, no nosso grupo de pesquisa, temos trabalhado muito na área da capacidade física e funcional do idoso e a contribuição da nossa pesquisa é mais na área da independência do idoso, né, na questão da atividade física, que hoje é bastante claro que a atividade física é o fator preponderante para a manutenção da condição de saúde de todas as classes de idade, mas especificamente da população idosa. Ou seja, como a população brasileira envelhecendo, essa é uma maneira de oferecer mais qualidade de vida para essas pessoas? Essas pesquisas estão na ponta justamente disso, professor? Sem dúvida, né? Então, assim, no primeiro momento, entender quais são as características desse grupo etário, né? Ou desses diferentes subgrupos dentro dessa faixa etária,
para a partir daí estabelecer estratégias preventivas ou estratégias de tratamento que garantam para que essas pessoas tenham uma condição de vida melhor e principalmente o que a gente busca é a questão da autonomia, né? Da autonomia e da independência do idoso. Agora falando sobre o projeto de pesquisa, né, professor? De que maneira que o pesquisador deve adequar todos os passos do projeto para que ele atenda essa população que ele pretende estudar, que é a população idosa? Esse é um aspecto muito importante, né? Porque normalmente, principalmente falando na nossa área da atividade física, você tem muitos protocolos e procedimentos que são validados e muitas vezes aplicados a diferentes grupos etários, né? De crianças até os adultos jovens, né? Considerados adultos jovens e os idosos. E isso é um fator importante porque como toda pesquisa ela deve garantir que ao participar do estudo, né, se não se coloque o sujeito de pesquisa ou o participante para realizar uma intervenção, uma atividade que não vá contribuir para o entendimento melhor dessa população, então a adequação dos projetos e dos aspectos metodológicos são fundamentais. Então a obtenção e a utilização de protocolos e procedimentos que tenham sido validados e testados para a população idosa e especificamente que sejam aplicados à população brasileira, né? Isso é um aspecto que a gente tenta sempre ter em mente quando analisa e quando desenvolve os projetos de pesquisa. Professor, que tipo de erros são mais comuns do pesquisador nesse momento ao apresentar um projeto com essa população que acaba barrando o projeto num primeiro momento e que ele precisa ser reelaborado? Muitas vezes assim o desconhecimento dessas diferenças que existem entre esse grupo populacional, né? Então, por exemplo, a gente tem instrumentos que são instrumentos que avaliam, são mais adequados, né, para a população de idosos ativos e que realmente dão uma resposta e permitem que a gente entenda melhor essa população. E alguns instrumentos que são dedicados à população, que a gente chama dos idosos frágeis, né, mais fragilizados. Então, é óbvio que esses dois grupos eles têm características diferentes e nem sempre protocolos de estudo, de pesquisa aplicados a um desses grupos vai possibilitar uma resposta que se entenda melhor essa população, né? Por exemplo, os idosos frágeis normalmente são aqueles que têm dificuldade para realizar atividades básicas da vida diária, né? E esses instrumentos para verificar a capacidade dessa pessoa de realizar esse tipo de atividade, ele não pode ser aplicado num idoso ativo, saudável, porque ele não vai te informar a respeito da real condição dessa pessoa. Existem pesquisas, professor, em que é preciso fazer com que essa população realize determinadas atividades físicas, né, para descobrir algum fator ali. Como que garante-se a segurança desses participantes nesses casos? Isso é muito comum nos nossos projetos de pesquisa e todos os pesquisadores que trabalham na área da atividade física. Nós temos, além de instrumentos que são mais autorreportados, né, com entrevistas ou questionários, nós normalmente submetemos as pessoas participantes à prática da atividade física, que às vezes elas são uma simples reprodução de atividades comuns da vida diária e aí elas têm uma intensidade e um grau de dificuldade que não é tão elevado, mas muitas vezes eles são submetidos a testes de esforço, que são esforços máximos, submáximos ou máximos, mas que vão requerer que nós tenhamos uma estrutura adequada, né? Então a avaliação desse participante, uma avaliação clínica pré-participação, as condições durante a realização das avaliações de um atendimento para o idoso durante a atividade e principalmente a qualificação do profissional que vai fazer essa avaliação e também a intervenção, porque em algumas das pesquisas depois nós vamos propor um período de 3, 4, 6 meses de atividade física regular, que é o que nos permite entender e compreender os efeitos de um determinado tipo de atividade física. E isso precisa também de um acompanhamento individualizado e bastante bem planejado. Agora, esse participante desse tipo de pesquisa, ele recebe alguma orientação sobre como ele deve proceder caso ele se sinta indisposto ou tenha algum sintoma preocupante? Ele recebe alguma orientação também? Sim, ele recebe e além de ele receber essas informações, o pesquisador, os participantes que conduzem a pesquisa, eles também têm capacitação para controlar esses determinados sintomas que possam indicar a interrupção de um teste, a remarcação, né, de um teste para um outro dia, em função de uma determinada circunstância que é presente
naquele dia da pesquisa, naquele dia planejado, programado para o estudo. Professor, existem riscos para o participante desse tipo de pesquisa que envolve atividade física e população idosa? Ora, todo tipo de pesquisa ela envolve riscos de maior ou menor grau. Então, como nós também temos pesquisas com abordagens diferentes, né, algumas pesquisas de uma característica mais qualitativa, que envolvem entrevistas, como eu falei anteriormente, ou aplicação de questionários, o risco é mais baixo, né? Embora ele exista, e aí a gente não pode esquecer disso também, né? de contemplar essas situações. E aí, logicamente, nessas atividades que envolvem a atividade física, e aí não só para os idosos, mas para a população de uma forma geral, os riscos são maiores. Mas a gente sempre tenta analisar a priori a relação entre o risco e o benefício, né? E dar as condições para que a pesquisa seja realizada. Essa é um grande desafio que nós temos dentro da universidade, que nós tenhamos os nossos laboratórios de pesquisa, os nossos centros de pesquisas, com as condições mínimas para que a gente possa atender essa população sem colocar num risco desnecessário para eles. E, professor, que benefícios que essas pesquisas trazem para a melhoria da vida dessas pessoas? Alguns exemplos de pesquisas que o professor já tenha visto que tenham trazido benefícios diretos ou indiretos para essa população? Isso é bastante interessante, porque nós temos, assim, no mundo inteiro se pesquisa muito essa área do envelhecimento, e especificamente na questão da atividade física, a gente poderia assim, dizer que nós temos os benefícios que são diretos daquela população que está participando do projeto de pesquisa, e aí ele já diretamente consegue observar e obter os benefícios dessa prática na sua qualidade de vida, na sua condição física, né? Mas também a gente tem os benefícios indiretos, que são os frutos desses estudos, né? O que nós conseguimos identificar desses estudos e que podem nos ajudar a prescrever, né, atividades para a população idosa com maior grau de confiabilidade, principalmente o que a gente chama de entender a característica de dose e resposta, né? Então o exercício físico ele é interessante para a população, ele é, mas em qual medida, né? Qual é a modalidade, qual é a intensidade, qual a duração adequada para que a gente tenha esse melhor benefício entre a atividade física e a resposta que nós esperamos, né? E hoje os estudos têm mostrado assim um grau de evidência bastante forte, tanto o efeito desses programas de atividade física na questão física e funcional que nós já esperávamos, mas também na questão cognitiva. Isso está bastante bem definido hoje, que principalmente os programas de atividade física que têm um certo grau de complexidade e que estimulam o idoso, né, não só a prática física, mas que envolvem aspectos cognitivos importantes. Professor, quem se interessa por essa área, quais são os caminhos, quais são as perguntas que ainda estão sem resposta nessa área da ciência? Olha, a ciência ela é muito dinâmica, então quando a gente consegue responder algumas questões, novas questões vão surgindo. Então é uma área bastante ampla. Mas o que a gente tem observado, assim, que tem crescido bastante, são as pesquisas na área cognitiva, né? Entendendo que o processo do envelhecimento, e o termo que se utiliza, o envelhecimento bem-sucedido, ele depende dessa participação do idoso de forma ativa na sociedade, que ele possa se sentir pertencente, né, a um grupo social, e além das questões físicas e funcionais, que são as que vão dar a capacidade de mobilidade, de independência, de que ele possa, de certa forma, gerenciar a sua própria vida de forma independente. Professor, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigada. No site que aparece na tela você encontra mais informações sobre bioética e ética em pesquisas científicas. Até a próxima, tchau!